Deus que tem controle sobre todos os nossos dias. Dias bons, dias maus, mas que numa perspectiva bíblica correta, todos eles coordenados por Deus, controlados por Deus, para atingir o propósito de que seus filhos sejam mais parecidos com Ele mesmo. E nisso está a nossa esperança, nossa segurança de que o Deus que controla todas as coisas, processo de transformação da nossa vida, vai nos levar a sermos como Ele planejou. É bom saber, né? Reforçando só um aviso aqui sobre a Assembleia, está lá no mural, o edital de convocação, Assembleia dia 5 de dezembro, tá bom? Sem ser domingo que vem, o próximo. Todos os membros convocados a estarem presentes. Ok, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos na Tua presença Te agradecer por podermos estar aqui. O Senhor ter trazido cada um aqui para cá. E pedimos que nos ajude a ter as nossas mentes abertas para a Tua palavra, sermos ensináveis, termos os corações desejosos de aprender não para adquirir informação, mas transformação da nossa vida, para que possamos nos submeter à Tua palavra, para que o nosso raciocínio seja moldado pelos princípios da Tua palavra, e não só para nós, mas que possamos viver de uma forma e falar de uma forma aos outros que expressa aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer, aquilo que vai atingir o Teu plano para esse mundo, os Teus propósitos, dentro do que o Senhor planejou. Precisamos da Tua ajuda, para que a gente viva dessa forma, porque em nós mesmos há uma grande resistência. Nossa natureza, ainda não transformada, aquela parte de nós, que é mais acostumada com vivermos fora da Tua vontade, ela resiste a nos submetermos, a vermos a Tua palavra como uma grande bênção, como uma grande direção para a nossa vida, reconhecendo que nós não sabemos viver, por isso o Senhor Jesus nos ensina, e nos ensina para nos transformar, nos tirar de um estado e levar para outro melhor, com mais verdade, com mais clareza, e desejando aquilo que o Senhor quer para nós, e obtendo os resultados disso. Por isso pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo você que está aqui nos visitando também. Também você que está acompanhando online. Ainda dentro dessa série, de que a unidade da igreja não deve ser contaminada pela pandemia. Nós estamos vendo aspectos que nos ajudam a formar convicções para decidirmos como viver individualmente e como igreja. Já vimos sobre cosmovisão bíblica, sobre o compromisso de viver como cristão espiritual. Vimos sobre a teologia da igreja e estamos procurando finalizar com a teologia da doença e da cura. E dentro desse assunto, na semana passada, na outra nós falamos, semana retrasada, nós começamos falando que esse assunto de doença e de cura, nós temos que entender que estamos falando sobre teologia, ou seja, aquilo que Deus define e como Deus conduz as nossas vidas, como Ele conduz o que está acontecendo dentro do seu plano.
seu plano explicado pela Bíblia. Senão a gente não consegue entender e não consegue viver dentro do que Deus quer. Nós vimos semana passada também que o falso evangelho da saúde, colocado nas igrejas, colocado entre os cristãos, tem tornado a igreja doente, ou tem muitas vezes revelado um coração doente, distorcido daquilo que Deus quer, colocando muitas vezes a esperança da nossa vida em coisas desse mundo. Vimos também que Deus nos orienta de modo suficiente sobre a doença e a cura, usando aquela situação lá do Antigo Testamento, falando sobre a doença e o culto em Israel, mostrando como Deus sabia dirigir e sabe dirigir o seu povo, usando uma série de doenças ali, de pele, mas altamente contagiosas, que tem muita aplicação com o que a gente está vivendo nesse momento, seja na questão da Covid, que ela está na mídia o tempo todo, ou coisas que até são mais graves e não são tão expostas assim, ok? Continuando nesse assunto da teologia da doença e da cura, vamos ver a doença e cura, uma parte, lógico, né? Tem muita coisa, não tenho tempo e nem capacidade de falar sobre tudo o que aconteceu no ministério do Senhor Jesus e dos apóstolos, mas vamos ver algumas coisas importantes. Jesus curou doenças de causas conhecidas e desconhecidas, que afligiam as pessoas de forma física e emocional. Seguindo o seu exemplo, os apóstolos fizeram a mesma coisa. A gente já viu outras mensagens que fazia parte do ministério do Senhor Jesus e dos apóstolos, certas credenciais que eram restritas ao Senhor Jesus e aos apóstolos. Certas coisas que eles faziam, que tinham o objetivo de comprovar a autoridade bíblica, especialmente para a nação de Israel, que tinha um relacionamento específico, especial com Deus, e Deus explicou à nação que a vinda do Messias inauguraria um período especial de salvação, de trazer o povo dele de volta a Deus, e certas credenciais eram esperadas para que houvesse confirmação da pessoa do Senhor Jesus, não houvesse confusão, que era Ele mesmo e os seus apóstolos, em seguida, trazendo a mesma mensagem. Como o pessoal ia saber que era a mesma mensagem? Por causa dos mesmos sinais que eram feitos, da mesma forma que o Senhor Jesus fez. Mas Jesus curou doenças físicas, e nós vemos também o tratamento bíblico para a maneira como o homem lida, seja quando está com doença, seja quando está com saúde, que a gente vai ver mais para frente, que não são necessariamente doenças, por isso o Senhor Jesus não curou. Ok? Vamos ver o que ele fez, e o que a Bíblia nos orienta. Mas em Mateus 4, 23 a 24, a gente vê um exemplo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Também nós vemos o ministério de Jesus e dos apóstolos, que foi um período de transição entre Israel e a igreja, marcado justamente pela transferência de autoridade dos sacerdotes. Lembra? Te viu semana passada, os leprosos tinham que ir lá mostrar aos sacerdotes, ele dava o veredito se a pessoa estava bem, se não estava, se tinha que ficar de resguardo, enfim. E Deus foi transferindo esse papel à igreja. E no período de Jesus e dos apóstolos, a gente vê esse período de transição. Ok? A respeito do Senhor Jesus, foi testemunhado no livro de Atos que ele era alguém que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tendo chamado seus 12 discípulos, em Mateus, está escrito, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E a ordem de Jesus para eles era curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. A gente percebe que havia uma relação entre a cura de doenças e a expulsão demoníaca, pois às vezes certas doenças eram causadas pela ação demoníaca. E para demonstrar sua autoridade como Deus, inclusive a autoridade dos apóstolos, por isso que eles faziam a mesma coisa que Jesus, sobre o mundo material e imaterial, Jesus curou a doença, Jesus curou a possessão demoníaca e a doença causada por essa ação demoníaca. Ok? A gente vê textos que falam sobre isso. Marcos 9:25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, ó que interessante, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Aquele espírito estava causando aquele estado naquela pessoa. E Jesus identificou dessa forma e resolveu o problema ali na hora. Também quando aquela mulher que há 18 anos não conseguia, andava curvada, tinha problema na sua coluna ali, irreversível aos olhos humanos, dentro da capacidade humana ali. E ela veio num sábado, onde Jesus estava ensinando na sinagoga ali, e o texto fala, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus curou aquela mulher, Jesus, com o seu poder, resolveu o problema dela, que ninguém conseguia resolver, e as pessoas que estavam ali reagiram não felizes, porque tinha acontecido aquela bênção na vida daquela mulher, sofredora há tanto tempo, mas porque Jesus tinha feito aquilo no sábado, na cabeça deles não podia ser feito aquilo, ficavam tentando prejudicar o Senhor Jesus e seu ministério por causa dessas picuinhas. E Jesus falou, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Não havia compaixão na vida daquelas pessoas. Elas tinham a lei na sua cabeça, acreditavam que seguir a lei de Deus podia levá-los mais perto de Deus, não entendiam o propósito da lei, que é justamente mostrar como o homem é pecador perante Deus. Então eles queriam seguir à risca certas coisas e não olhavam para as pessoas como necessitadas da intervenção de Deus. Mateus 9:6 também fala, quando Jesus, aquele episódio onde aqueles amigos tentam trazer aquele paralítico diante de Jesus, que só podia ser levado ali, carregado pelos outros, e uma multidão impedindo aquela pessoa de entrar na casa onde Jesus estava, e aqueles homens foram criativos, abriram um buraco ali no telhado, e trouxeram aquele homem perante Jesus. Jesus falou para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados. Parece estranho, porque o que eles queriam ali era que aquele homem saísse curado. E aquelas pessoas, falar isso é fácil, falar dos pecados perdoados, eu quero ver fazer algo diferente, que resolve essa situação. E Jesus responde, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, que é a coisa mais importante que tem para o ser humano, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem fez isso. Agora, mesmo nos casos da pessoa ser oprimida pela ação demoníaca, o relacionamento com Deus por meio do Evangelho é que lhe garante segurança contra as investidas do diabo. Jesus explica sobre isso nos Evangelhos, quando fala daquela pessoa que estava ali possuída, uma situação, a pessoa possuída ali, e o espírito sai da pessoa,
Mas se não há nada que substitui, que deixa aquela casa vazia, a vida da pessoa vazia, logo mais aquele espírito volta e vai piorar em muito o estado daquela pessoa. Por isso também 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, né, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. A única segurança que a gente tem de não sermos acometidos por doenças, por causa de uma possessão maligna na nossa vida, é termos o Espírito Santo habitando em nós, ou seja, sermos salvos. Porque senão o ser humano está sujeito a coisas que ele não vai nem perceber o que está por trás do que está acontecendo. Então isso era uma parte, não é que toda doença é causada pela possessão demoníaca, né? Não é isso que a Bíblia mostra, mas algumas situações as coisas estão juntas. E Jesus resolveu doença, possessão ou a relação entre elas. O que a Bíblia não trata como doença, é importante a gente lembrar disso. Jesus jamais curou qualquer comportamento que hoje é tratado como doença física. Por exemplo, depressão, ira, ansiedade, vícios, tristeza, inveja, rebeldia, tentações sexuais, entre tantas outras coisas, que a Bíblia não trata como se fosse um problema físico, genético, herança familiar, nada disso. A Bíblia fala que são decisões do ser humano em não viver conforme a palavra de Deus fala para ele viver. E ele causa problemas para si mesmo. As suas decisões de viver conforme dá na sua cacholinha, e ao invés de seguir o que Deus fala, em vez de entender o que nós somos e para que nós devemos viver, o ser humano acha que pode viver do seu jeito, a sua maneira, e a Bíblia nunca trata isso como doença, como algo que ele é uma mera vítima do que aconteceu, seja da sociedade, de uma situação, ou de alguém que ele é responsável. Por isso Jesus nunca curou esse tipo de coisa. Jesus curou aquilo na qual a pessoa, coisas nas quais as pessoas, elas eram vitimizadas em relação a uma situação, seja uma doença, uma possessão, uma coisa desse tipo. Mas essas outras coisas não, ok? É importante porque o nosso mundo procura misturar, procura atribuir um papel médico, atribuir a medicina e a questão da saúde, coisas que não têm a ver com isso, ok? E dão ao ser humano uma certa autoridade, como se ele, por meio de um medicamento, por meio de um certo procedimento imediato, X ou Y ali, vai resolver algo que Deus não fala que é doença, em lugar nenhum. Ele criou o ser humano, ele sabe o que nos ensina, e isso não é tratado dessa forma. Foi inventado essas coisas para que o homem não se responsabilize, não seja responsabilizado quanto à sua vida, quanto às suas escolhas, ok? A Bíblia trata de todas elas, mas não na categoria de doença. É muito importante a gente lembrar disso. Agora, uma pessoa com qualquer coisa dessa, ela pode estar vivendo assim, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, ela pode estar deprimida por estar passando por uma doença específica, ok? E não lidando com isso de maneira apropriada, ela estará deprimida. Mas não por causa da doença, por causa como é que ela lida com a situação. É bem diferente. Ela pode estar deprimida porque ela não acerta a vida dela perante Deus, por exemplo. Ok? Ela pode estar emocionalmente triste ali para baixo, porque há coisas que ela precisa acertar e não resolve na vida dela. Ela pode estar enfrentando uma situação na qual ela é totalmente vítima, por exemplo, a perda de alguém querido. Mas aquilo não é igual a ficar deprimido. Ela pode estar deprimida porque diante daquela perda, daquela situação que ela não é responsável, agora ela tem uma responsabilidade de como ela vai lidar com isso.
Se ela lida com isso de maneira como a Bíblia nos instrui, caminhar com Deus no meio dessa situação difícil, na qual ela não tem culpa nenhuma, ok? Uma coisa aconteceu na vida dela. Se ela caminha com Deus lidando corretamente com aquilo, aprendendo a aplicar os princípios da palavra, ela mesma, à situação, aos outros ao redor ali, ela não vai ficar naquele estado. Se ela não faz isso, ela provavelmente entrará nesse estado de depressão. Mas não é a situação que causou aquilo. É a maneira como ela está lidando ou não lidando com a situação na qual às vezes ela é vítima. Jesus nunca curou instantaneamente esse tipo de situação, porque isso tem a ver com caminhar com Deus nas situações da vida, do dia a dia. Ok? Então é importante a gente ter isso bem claro em nossa mente, porque o mundo que a gente vive está tentando cada vez mais empurrar o ser humano como se para essa questão de que tem certas coisas, ele é doente só porque está no manual de medicina psiquiátrica, aquilo não significa que é verdade, ok? Aquilo é uma interpretação da mente humana a respeito de um problema que ele mesmo não aceita como Deus trata do ser humano. E por isso ele tem que dar uma solução humana, ok? Tem que dar um caminho. Mas o caminho não resolve. O caminho não traz solução, porque a causa não é física. A causa tem a ver com a maneira como o homem reage à vida que ele tem. Apesar desses comportamentos afetarem a pessoa como um todo, incluindo o seu corpo, sua causa não é física, mas espiritual. Resultado da descrença e consequente desobediência às instruções bíblicas quanto ao que o ser humano é e como ele deve viver ante as circunstâncias comuns da vida. Ok? Todo mundo pode aprender em Jesus a lidar com estas situações. Muito importante a gente fazer essa diferenciação. Naquilo que a Bíblia trata como nossa responsabilidade nesse mundo, ela nos ordena por meio de seus princípios. E é pela obediência aos mesmos que a gente está tratando aquilo corretamente. É um pensamento não bíblico, portanto falso, acreditar que deve ser tratado como doença, ou seja, a pessoa sendo vítima, aquilo que Deus trata como pecado, ou Deus trata como a necessidade do pecador, aprender a lidar biblicamente com uma certa situação, ou condição física, por exemplo, no qual a pessoa é responsável. Ok? Então a gente tem que ter isso claro, irmãos. Porque senão a gente vai achar que Deus, sem eu participar biblicamente, como é que eu vejo a minha vida, como é que eu aprendo a viver com Deus, como é que eu aplico os princípios verdadeiros na minha vida, como é que eu tiro fora da minha vida certas coisas que estão me levando a pensar errado, a viver errado na consequência. Eu vou achar que Deus tem que resolver tudo, né? Aí eu vou achar o Espírito também, ver que um monte de lugares aí fora, é o espírito da depressão, é o espírito da ira, não sei. Gente, isso aí é fácil, né? Eu também gosto de ouvir isso aí. Eu briguei com você, nenê, mas foi o espírito, não fui eu, né? Falei mal lá com minha filha lá, não é porque é o espírito não sei o que lá, é porque eu estou com essa doença, e daí que eu estou com isso aqui? Deus falou assim, então para de ter. Então, pede perdão, se arrepende, acerta a tua vida, vê o que Deus quer que você faça, que você acredite para viver certo, e aí você vai ver se essas coisas não resolvem, se os relacionamentos não vão para o lugar certo. Então, há muita confusão, porque o ser humano teima em achar que assim, ele pode viver como ele quer, e Deus vai resolver, e o curandeiro vai resolver, dá um remedinho lá, e vai resolver, vai sentir bem. Sentir bem não tem nada a ver com estar bem, são coisas diferentes, pessoal. Eu posso me sentir muito bem comigo mesmo e não estar bem
diante de Deus, diante das pessoas, lidando com uma situação, não estar bem, não estar agindo, vivendo como Deus quer. Há uma confusão. Eu posso me sentir bem fazendo mal para você, por exemplo. Eu posso me sentir bem, eu consegui o que eu queria. Não significa que eu estou bem. Só que o ser humano confunde isso. Ele gosta de fazer essa confusão, porque ele acredita que ele é uma vítima de tudo e de todos. Que ele não tem responsabilidade. Que assim, bom, já que eu estou passando por isso, ou já que você me fez aquilo, ou já que, então eu tenho duas opções. Ou eu reajo como Deus quer, e os efeitos na minha vida, nos outros vão ser um tipo, ou eu reajo diferente do que Deus quer, e os efeitos na minha vida e na vida dos outros vão ser de outro tipo. É assim que Deus nos ensina. Ok? Então, é muito importante não confundirmos isso. Muitas vezes, certos tratamentos, eles vão encobrir a causa, né? A pessoa nem vai querer pensar no que está acontecendo na vida dela, justamente porque ela já sabe que ela vai ter um grande trabalho pela frente, vai dar trabalho para reverter certas coisas que ela fez, relacionamentos que ela estragou, e ela está sofrendo, lógico. Tem uma coisa que a gente usa muito no aconselhamento bíblico, uma frasezinha, que ela fala assim: pecadores sofrem, sofredores pecam. Isso acontece o tempo todo. E eu preciso aprender a lidar com isso. Eu posso estar sofrendo de uma coisa verdadeira, até mesmo de uma doença. Mas como é que eu estou agindo naquilo? Qual é a minha parte naquilo? Às vezes eu não vou ter a cura de uma doença. Significa que eu tenho que ficar triste o tempo todo? Significa que eu tenho que, obrigatoriamente estarei deprimido, ou irado, ou frustrado, ou vou ter que me satisfazer, buscar um prazer pecaminoso para me sentir melhor? Porque uma coisa está acontecendo na minha vida? Porque a minha vida vai ficar pior. Agora eu tenho dois problemas. Posso ter uma doença verdadeira, agora eu tenho um pecado verdadeiro para tratar. Isso é muito pior. Uma coisa é você ser vítima da situação e aprender a andar com Deus. Outra coisa é você começar a fazer lambança na situação, piorar muito o teu estado e descobre assim, e agora, hein, o novelo está grande, tem um monte de ponta agora, por onde eu começo? Agora é mais difícil. Deus trata, mas agora é mais difícil. Também pelo fato dos nossos comportamentos serem o resultado das nossas decisões, não há na Bíblia qualquer justificativa ou desculpa física para tais comportamentos. Vamos ver uma coisa interessante aqui, uma relação entre a doença ou a morte e a responsabilidade humana. Umas realidades que Deus nos apresenta como verdade. Em primeiro lugar, você tem que entender que isso assim, é o guarda-chuva debaixo de que tudo mais acontece debaixo desse guarda-chuva, né? É a base de tudo. Toda doença ou morte existe como consequência da responsabilidade do homem em ter se afastado de Deus. Você sabe disso, certo? Gênesis lá, Deus falou, olha, criando você, a minha imagem e semelhança, tudo certo, pode fazer tudo aqui, ó, tudo ok, andando comigo, está tudo jóia. Você só não faz tal coisa. Se fizer tal coisa, o dia que você comer o fruto lá, você vai morrer. Vai mudar, o estado do que eu te criei vai mudar completamente, o estado de todas as coisas ao redor vai alterar tudo. Você vai começar a ter doença, aquela doença vai levar você para a morte, vai ser difícil viver nesse mundo. Não faz isso. O que o homem fez? Fez isso. E a gente vê que Deus, a palavra dele era verdade. Deus falou, se fizer vai acontecer isso. E aconteceu quando o homem fez. E tudo que Deus fala daí para frente também é verdade. Né? Então, a gente tem que entender, toda doença só existe, a morte só existe, a pandemia só existe, porque é uma consequência de uma decisão humana em fazer diferente do que Deus tinha falado. É uma consequência que Deus falou, melhor você não fazer isso, que vai ser melhor para você. Não, mas eu quero pagar para ver. E agora estamos pagando aí para ver. Né? E não está bom o que a gente está vendo.
Outra coisa importante é que a doença ou a morte específica pode ser causada pela responsabilidade humana em praticar um pecado específico. Nem sempre é, ela pode, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes pessoas têm doenças sexualmente transmissíveis. Muitas vezes são causadas pela promiscuidade, ok? Em vez de seguir o que Deus fala, em você ter sua relação sexual dentro do casamento, que é o que Deus falou para ser, eu quero aprontar. Então, você quer aprontar, você pode trazer doença sexualmente transmissível, pode trazer até doença cardíaca por causa desse tipo de comportamento, né? Como Romanos capítulo 1, verso 24 a 27, falou o que ia acontecer. Quando o homem se afasta de Deus e começa a ver do jeito que ele bem entende, e ali está falando inclusive dessa parte de imoralidade, de promiscuidade, ele fala então, trazendo sobre si mesmos a consequência do que eles fizeram. Então Deus falou, a vida é feita para funcionar assim, o corpo humano não é feito para usar desse jeito, que dá problema. Não, eu quero usar do meu jeito. E dá. E tem doença. E tem problema. E morre. Porque muitas vezes é causada pela responsabilidade humana em praticar um pecado específico. Ok? Então é uma coisa interessante. Deus falou em relação a, por exemplo, a morte súbita de Herodes. Né? Morreu. A doença de Nabucodonosor, Deus falou, vai ficar desse jeito doente. Ficou por causa do seu orgulho. Tem gente que fica doente de orgulho. Então é interessante. E morreu. Herodes morreu. Achou que era grande coisa, o anjo veio lá, acabou. Morte súbita, ataque cardíaco. Fim de papo. A doença ou morte específica nem sempre é causada por uma responsabilidade humana específica. Uma pessoa pode estar sofrendo muito e ela não é culpada daquilo. O exemplo de Jó é um exemplo assim. Ele não causou, ele não estava pecando, ele estava sofrendo, doente da cabeça aos pés, mas o sofrimento tinha a ver com a vontade de Deus se cumprindo na vida dele, não era causado por ele, não foi nada errado para ter aquilo lá. Porque a gente olha, fulano está assim, né? Deve ter, é maldição lá, Deus está pegando o cara lá. Nem sempre está acontecendo isso. João 9, de 1 a 3, Jesus estava caminhando com seus discípulos, viu um homem cego, de nascença, e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Não tinha culpa daquilo. Ok? Outro aspecto importante é que isso aqui vai funcionar? Isso. A doença e a morte específica pode ser causada pela responsabilidade humana e acometer aqueles que não têm responsabilidade sobre a situação. Ok? Por exemplo, a obstinação de Faraó no Egito levou a praga para a nação inteira. Muita gente estava ali até pedindo ao Faraó, melhor submeter ao que Moisés está falando. Não vou fazer nada disso não. E todo mundo sofreu ali, menos os judeus. Ok? Quando a pessoa joga, por exemplo, inseticida errado numa plantação ali, tenta, por causa de lucro e qualquer coisa, ela está fazendo algo e a gente está comendo alimento ali e aquilo pode estar nos prejudicando, a gente não tem nada a ver com aquilo, a gente não fez nada errado. E podemos estar sofrendo essas consequências. Ok? A Covid, por exemplo, pode estar sendo uma coisa desse tipo. E também, a Bíblia apresenta que a doença ou morte específica pode ser causada pela responsabilidade humana para acometer de maneira proposital aqueles que não têm responsabilidade sobre a situação. Então, a guerra é uma situação como essa. A guerra causa muitas doenças. Segundo a Reis 8:29, mostra um rei passando por isso. A perseguição é outra coisa desse tipo. Perseguição traz maus tratos, traz ali morte. Romanos 8:35 fala que os cristãos eram entregues como ovelhas ao matador. O que eles tinham feito de errado? Nada, eles estavam vivendo certo. Mas estavam sofrendo nas mãos daquele que faziam sofrer de propósito mesmo. Ok? Armas químicas, armas biológicas e até o coronavírus pode se encaixar também nessa categoria. Pessoas podem ter produzido aquilo ali, ou por interesse comercial, ou por negócio de dar uma desestabilizada no mundo que a gente vive, porque a gente sabe que pode estar acontecendo isso.
Porque Romanos 1,30 fala que os homens, dentre essas características horrorosas, como caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, também está ali inventores de males. E essa expressão significa que o homem seria criativo, ele usaria a sua capacidade, a sua inteligência, aquilo que Deus deu para ele fazer o bem, ele usaria para fazer o mal, para causar de propósito, por certos interesses, mal aos outros seres humanos. Está na Bíblia, é isso que significa. Apesar de certas doenças e estados emocionais serem consequências de certos pecados ou situações específicas, por exemplo, Salmo 32, Davi fala sobre isso, não fala? Doença psicossomática. Ele estava ali, tinha pecado, tinha adulterado, assassinado a pessoa ali, e estava escondendo aquilo. E no Salmo 32, verso 3 e 4, ele fala que por causa da mão de Deus pesando na vida dele, ele sofreu consequências, ele sentiu no seu corpo, o seu vigor começou a se esvair, a sua parte emocional, a sua parte espiritual, ele começou a desanimar, ele entrou num estado muito ruim, porque não acertava a sua vida com Deus. Então, certas coisas que a gente faz, ou deixa de fazer, pode ter reflexo sim, no nosso organismo, no nosso corpo físico. Agora, muitas vezes nós não temos como ter certeza específica quanto ao que está acontecendo, por isso que é perigoso julgar, né? Então, por isso, nós temos que entender como é que a pessoa está vivendo, para propor o melhor modo de tratar aquilo. Alguma coisa tem que ser feita, mas às vezes eu não posso ser rápido, a gente não pode, não, é isso que está acontecendo, você está passando por isso por causa daquilo, espera aí, vamos entender, o que está acontecendo? Você lembra de alguma coisa? O que você fez? O que você não fez? Conta aí, né? Tem que entender. Agora, outra coisa importante nessa questão de doença e de cura, é que, princípio bíblico, o tratamento deve ser aplicado. Algo muito relevante nesse contexto da atual pandemia, é entendermos o princípio bíblico de que, seja qual for a doença, e seja qual for a sua causa, ou o estado emocional, e seja qual for a sua causa, ou o estado espiritual, e seja qual for a sua causa, Deus jamais considera como normal não oferecer algum tratamento possível, nem que seja de alívio dos sintomas, entende? A gente não vai conseguir resolver uma situação, uma doença, ou um estado emocional, não vai ser resolvido, né? Imediatamente, tem que ser processo, a pessoa tem que aprender a viver naquela área, mas sempre, algum tratamento tem que ser oferecido. Deus não acha normal, ou tanto faz, estarmos passando por qualquer doença que seja, e o ser humano, ou os recursos disponíveis não serem usados para tratar, nem que seja o sintoma. É muito importante isso aí. Porque para mim, pelo menos, resolve uma coisa que quando começou essa pandemia, eu ficava ali, né? Nossa, nem o que a gente faz, nem fazer, entender a situação, né? Discussão de que se usa medicamento, se é ivermectina, se é cloroquina. Pessoal, Deus não acha normal não fazer alguma coisa que traga algum tipo de benefício. Deus não acha normal, acha assim, ó, deixa piorar para ver o que você faz depois. Não existe isso aí no pensamento de Deus. A não ser que Deus queira punir, assim, ó, Deus quer, não, agora eu quero que essa pessoa sofra realmente as consequências, mas geralmente está ligado aqui, a pecado. Ok? Mas Deus não, toda a teologia bíblica a respeito disso, no Antigo e no Novo Testamento, vai oferecer um tipo de tratamento, um alívio, alguma coisa, para essa pessoa às vezes ter condições de resolver uma coisa mais importante, ou ir na causa talvez. Não adianta falar, isso não é remédio específico para tal coisa. É verdade, pode ser verdade. Mas você não pode deixar de fazer algo que você tem em mãos,
que pode tratar um sintoma às vezes, simplesmente porque você não tem o remédio ainda perfeito para aquilo. A gente acredita nisso ou não? Vamos pensar nisso? Você tem qualquer doença, você vai no médico, não vai? Você tenta ir. Você quer sair de lá com o quê? Tipo, não liga para isso, cara, a gente não tem nada o que fazer, fica tranquilo. Será? Existem doenças no nosso mundo que não tem cura? O homem não encontrou a cura ainda? Sim ou não? Sim, né? E por isso não há tratamento nenhum para fazer. Há pessoas aqui que têm doenças que ainda não têm cura. Há irmãos nossos que faleceram de doenças que não têm cura. Mas eles tentaram de tudo o que era possível. Falaram assim, eu preciso fazer, se isso é um tratamento, se traz algum benefício físico, se traz alguma esperança física, eu estou tentando tratar algum sintoma, alguma coisa que me ajude, vamos fazer. Às vezes o medicamento faz mais mal, às vezes no organismo, só que você não vai ficar, então, não sei se vai fazer mal ou não vai. É um medicamento usado para outra coisa, mas a pessoa tenta usar, porque pode ser que naquele organismo, dentro da vontade de Deus, o que deve fazer, pode ser que funcione um efeito melhor do que para o outro, não funcionou. Deus não trata a gente como boiada, né? Todo mundo igual. Não, para esta pessoa pode ser que Deus vai usar esse tratamento e ele vai ser eficaz. Para outra pessoa não vai ser eficaz. Por que se faz isso? Por que se trata então? Porque a gente confia em Deus, não é no medicamento. Fala assim, Deus, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas eu vou usar um recurso disponível. Traz uma sobrevida às vezes, traz um alívio. Por que a gente toma analgésico? Você não sabe o que você tem no corpo, não é porque você quer parar uma dor de cabeça. Eu não sei o que está causando aquela dor, mas você vai ficar com a dor, eu vou ficar com essa dor aqui, até eu descobrir. É isso que você faz? Não é, nunca foi, nunca vai ser. Então, Deus também, a gente pensa assim, pessoal, porque faz parte da natureza que a gente recebeu de Deus agir assim. Entende? Deus não acha normal, deixa, enquanto não achar a solução ideal, não faz absolutamente nada. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Nem está falando que resolveu a situação da pessoa aqui, mas está falando que está trazendo algum tipo de alívio. Algum tipo, importante ali. Deus repreende ali os pastores, é um contexto dos pastores ali, da nação, né? Uma situação em Israel que estava muito triste ali, das pessoas não se portarem umas com as outras, uma sociedade individualista, ao invés de olhar para Deus, olhavam só para o seu próprio umbigo, e ele repreende ali, fala assim, em relação à função dos pastores, a ovelha fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste, a traseira e a perdida não buscaste, mas dominai sobre ela com rigor e dureza. A perdida buscarei, Deus fala, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-los-ei com justiça. Quando Jesus veio nesse mundo, ele foi alguém que cumpriu esse versículo aqui de Ezequiel. Ele foi o bom pastor que chegou numa sociedade quebrada, pessoas que não tinham para quem ir, e muitas das pessoas que Deus curou, nunca creram nele, pessoal, nunca foram discípulos dele, mas ele foi ali no sofrimento humano, resolveu uma situação imediata, às vezes temporária ali, não sabe se a pessoa vai pegar aquilo de novo, mas ele foi atrás porque faz parte da natureza de Deus, e tem que fazer parte da natureza dos cristãos, olharem para o sofrimento e querer fazer alguma coisa. Não pode deixar assim, não, nunca. Eu achei interessante esse negócio da Covid, porque até esse momento na história da humanidade, com pouco ou com muito recurso, o ser humano sempre tentou fazer alguma coisa pelo próximo. Sempre tentou criar hospital, fazer um remédio, às vezes remédio ridículo, pessoal. Mas tentou fazer alguma coisa. Aí o discurso mudou. Não, deixa piorar, não faça absolutamente nada. Tentei mandar medicamento, minha sogra lá no Rio de Janeiro pegou Covid lá, foi em 10 farmácias, sem brincadeira. Todos os medicamentos recolhidos.
para a pessoa ir para o hospital. Aí chega no hospital, não tem vaga. Então assim, aí mandamos remédio daqui para lá. Graças a Deus, Deus usou isso aí. Podia não ter usado, podia não ter usado também. Mas alguma coisa eu vou fazer. Porque, não, ó, fica tranquila, deixa, não tem, relaxa. Não é assim que a gente pode viver nesse mundo. Jesus se envolveu com o sofrimento das pessoas, nós somos cristãos, nós vamos se envolver também. Por isso que certas outras coisas que você vai falar, se Deus permitir, semana que vem, não faz sentido também. Mas deixa mais para frente. Oséias 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Até mesmo quando o próprio Deus causa certas coisas nas pessoas, Ele se compromete em lidar com aquilo na vida delas. Percebe? Não há tantas opções da gente pensar, não, agora eu vou fazer isso ou aquilo, não. É nessa direção bíblica aqui. Mateus 14, 14, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E muito dessa multidão, pessoal, não queria nada saber de Jesus, não queria nem saber de Deus. Mas Ele fez algo que ajudou elas. Só Deus promove a cura. Toda doença e sua cura é uma questão que pertence somente a Deus e seus propósitos. Deus, por sua graça e mandato dado ao homem, qual é o mandato? O homem foi criado por Deus, carrega em si mesmo a imagem do Senhor, capacidade de aprender a usar esse mundo de forma benéfica a ele e ao próximo, com recursos tecnológicos, medicamento, um monte de coisa que o homem desenvolveu porque ele é feito à imagem do seu Criador. Você não tem inteligência nem capacidade de ligar nada na cabecinha para fazer o que precisa fazer em benefício dele e do próximo. Então Deus deu essa capacidade, Ele falou, sujeitai a terra, você vai ter capacidade de aprender que aqui nesse mundo eu também deixei um monte de recurso para vocês lidarem com as situações que vocês vão viver. Comigo, vai aprender comigo, né? Mas Deus nos deu essa capacidade de conhecer e desenvolver recursos para combater certos efeitos do pecado. Para combater o pecado é Jesus, e aprender a viver com ele, mas combater certos efeitos do pecado, por isso que a gente tem remédio contra bactéria, vírus, analgésico, anestésico, vacina, um monte de coisa, porém, mesmo aplicando todos os recursos, não existe a possibilidade de termos controle sobre a vida, a ponto de evitarmos a letalidade de qualquer doença. E a atual Covid, por ter surgido recentemente, traz a dificuldade de não haver consenso entre os próprios pesquisadores. Portanto, qualquer pessoa, seja quem for, está limitada quanto à sua capacidade de determinar quais os melhores procedimentos. A gente está fazendo o que podemos fazer. E ninguém vai ter a certeza de que assim, ó, é isto aqui que vai garantir a vida da pessoa. Por quê? Porque para o homem não foi dada essa qualidade. Essa qualidade pertence a Deus. Ok? A gente pode fazer algumas coisas, mas a gente não é responsável por manter a vida, por tirar, não é isso que acontece. Deus que é o responsável. A Bíblia não foi escrita como manual de ciência, manual de saúde, efeitos dos medicamentos em nosso corpo, etc. Não foi escrita para isso. Mas qualquer campo do verdadeiro conhecimento humano tem sua origem em Deus e na maneira como Ele criou o ser humano. As interações medicamentosas no corpo e na mente das pessoas e a própria ciência por trás disso. Mesmo o pesquisador, o médico, se ele for ateu, não interessa, ele está lidando com os elementos que Deus colocou para ele lidar na natureza, na química que Deus criou, que funcionam no corpo como Deus o fez para ser, por isso que as coisas funcionam. Ele não precisa nem acreditar em Deus, mas Deus fez dessa forma, para que o homem ainda vivesse debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Portanto, qualquer afirmação bíblica sobre alguma área do conhecimento é cientificamente verdadeira, podendo ser comprovada
se os métodos aplicáveis estiverem disponíveis. Então, a Bíblia não é um livro de ciência específica, não, olha lá, é assim que funciona dentro do, o cromossomo, não está falando isso na Bíblia. Mas qualquer afirmação bíblica, é muito importante entender isso, sobre qualquer área do conhecimento, ela é cientificamente verdadeira se o homem tiver elementos disponíveis para comprovar aquilo. É por isso, por exemplo, que você tem hoje um avanço, porque se entende certas doenças hoje, que há um século atrás não se entendia. Você tem hoje um negócio chamado microscópio, por exemplo. Você consegue enxergar certas coisas que você não enxergava no século passado, e por isso era assim, o pressuposto era outro, isso daqui deve ser outra coisa, deve curar desse jeito, de outro jeito. A hora que se enxerga e vê como certas substâncias reagem dentro de certas partes ali do organismo, você fala, é assim que funciona, porque o homem chegou num ponto de conseguir determinar cientificamente, discernir cientificamente que aquilo sempre esteve ali, é que agora ele tem mais recurso, mas aquilo sempre funciona daquela forma, é que não tinha como acessar aquilo dessa forma, agora ele tem, e talvez no futuro vai ver outras coisas ainda, mas é assim que funciona. Deus sempre manteve aquela célula ali funcionando daquela forma, é o homem que veio depois e descobriu como funcionava, mas estava sempre ali, entende? Aquele elemento químico sempre funcionou daquele jeito, se fosse aplicado naquela parte do organismo, só que o homem não sabia, é assim que funciona, porque Deus criou dessa forma. Eu quero encerrar com uma outra parte aqui, tá bom? Só falando que a doença, tratamento e seus resultados servem aos propósitos de Deus. Qualquer conversa de que se adotarmos certos procedimentos as pessoas se salvarão, é pura pretensão humana, porque só Deus tem este poder de decisão nas mãos. Além disso, vários lugares que adotaram medidas semelhantes obtiveram resultados totalmente diferentes. Porque o texto de Tiago continua valendo para tudo na vida nossa aqui. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Percebe? Ele não está falando só dos planos, ele falou, que é a vossa vida. Vocês pensam que vocês são o quê? Deus está falando. Você acha que a vida funciona baseado você que comanda, você que determina? É você que se fizer tal coisa garante outra? Que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, porque se não quiser, você bate a bota agora mesmo. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ok? Não quero usar mais o tempo hoje. Vou parar por aqui. Se Deus permitir, na semana que vem a gente continua. Tá bom? Vou só encerrar em oração esse tempo. Senhor, queremos te agradecer. Há bastante coisa que a gente viu na tua palavra, e muitas vezes de maneira bem superficial. Mas agradecemos pela ajuda do Senhor. Não nos deixar no escuro, nos dar princípios para entendermos o que está acontecendo, como devemos agir, por entendermos quem nós somos, como é que o Senhor nos criou, para que estamos aqui, coisas que estão explicadas em detalhes na tua palavra. Pedimos que cada um de nós, e como igreja, nós estejamos formando uma consciência unida em torno das tuas verdades, para que a gente viva de maneira como um corpo,
e possamos ajudar as pessoas, sejam cristãs ou não, a entenderem que no Senhor temos as respostas que a gente precisa. Seja porque que nós passamos por certas coisas, doenças, coisas parecidas, e seja como nós lidamos com aquilo que está acontecendo para nós. Para que a gente aprenda a viver com o Senhor, e experimentar o que o Senhor tem para a nossa vida. Pedimos por isso, pelo nosso final de semana, nosso domingo, que seja vivido na Tua presença com gratidão, como nosso irmão também nos encorajou aqui na primeira parte, e naquilo que nós cantamos ao Senhor também. Em nome de Jesus. Amém.